Olá, essa aqui é a apresentação do aluno André e vamos falar sobre a história da lógica clássica na Grécia Antiga e na Idade Média. Primeiramente, antes de começar a falar sobre a história em si, precisamos saber o que é a lógica. Lógica vai ser a ciência que estuda e organiza a argumentação válida, e ela vai ser de extrema importância para a filosofia, a matemática e todas as áreas da ciência, porque ela que vai ditar qual é a forma de argumentar correta, se alguma coisa é verdade ou não. Aristóteles foi a primeira pessoa que começou a estudar a lógica em si. E ele é um filósofo muito famoso da Grécia Antiga. E na Grécia Antiga foi quase como natural que a lógica surgisse, porque na Grécia Antiga o povo apreciava muito a retórica, que é a arte de argumentar, além de ser onde surgiu a democracia. Então, acabava que a argumentação, que estava muito ligada com a lógica, fazia a Grécia Antiga como um berço perfeito para a lógica. E Aristóteles recebeu esse título de pai da lógica justamente por ter sido o primeiro a ter nomeado a lógica, esse estudo da argumentação, e também de ter sistematizado, criado um sistema lógico, que foi a sua teoria do silogismo, e ele teve vários influenciadores para essa criação dessa teoria que ele sistematizou. E vamos falar um pouco sobre esses influenciadores. A gente vai ter Parmênides de Eleia, que foi quem primeiramente falou sobre dois conceitos fundamentais para a teoria da lógica aristotélica ou lógica clássica, que são o princípio da identidade e o princípio da não contradição. O princípio da identidade, ele tem como ele nos garante que alguma coisa sempre vai ser idêntica a ela mesma. Logo, é aquela famosa, né? Um A sempre é A, né? A é A. Então não tem como o A ser B, né? O A é A, sempre. E, e o princípio da não contradição nos garante que o A não pode ser A e não A ao mesmo tempo e sobre o mesmo aspecto. Então, justamente, ele não pode ter duas formas sobre o mesmo aspecto e sobre uma mesma e ao mesmo tempo. Outro filósofo muito importante foi Zenão. Zenão era discípulo de Parmênides e nomeado pelo próprio Aristóteles como pai da dialética, que é a arte de discutir, da discussão. E Zenão, ele era discípulo de Parmênides e, assim como seu mestre, ele acreditava no imobilismo, de que as coisas não estavam em constante movimento, que era uma coisa bem contrária com a maioria dos filósofos da época. E para contra-argumentar esses filósofos, os mobilistas os mobilistas que chamamos esses filósofos, ele criou argumentos que mostravam que o mobilismo não era possível. Ele foi o inventor da ideia dos paradoxos, né? Então, um dos seus paradoxos mais famosos era o paradoxo de Aquiles com a tartaruga. Esse paradoxo consiste que se em uma corrida se desse uma vantagem para uma tartaruga correr antes do Aquiles, o Aquiles teoricamente não poderia nunca ultrapassar a tartaruga. E como que ele justificava isso? Ele justificava dizendo que entre a tartaruga e o Aquiles sempre teria uma quantidade infinita de pontos entre eles, que ele não conseguiria percorrer até alcançar a tartaruga. Então, foi assim que dessa essa característica de discussão também influenciou muito Aristóteles. Outra pessoa que influenciou muito o Aristóteles foi Platão. Platão era mestre de Aristóteles e ele foi um filósofo muito importante para
a história da filosofia, né? Ele sempre foi... Ele criou uma escola em Atenas e sempre influenciou, também influenciado pelo seu mestre, o mestre Platão, Sócrates, de buscar a verdade e mostrar, tentar sempre em busca da verdade, essa busca incessante. E essa busca incessante pela verdade influenciou Aristóteles a buscar os argumentos verdadeiros para uma discussão. Outros influência para Aristóteles eram os sofistas, que era uma classe de tutores da época da Grécia Antiga que eram mestres na arte da retórica. E eles tinham uma característica muito forte de usarem muitos dos argumentos que a gente chama hoje em dia de argumentos falaciosos, né? São argumentos que parecem que estão falando uma verdade, mas no final não são válidos, não são argumentos verdadeiros. E eles foram esses primeiros que começaram o estudo sobre a estrutura linguística do argumento, né? Então esses são os principais influenciadores do Aristóteles. E a lógica aristotélica, ela está organizada, a maior parte da sua contribuição está organizada num conjunto de livros chamado órgão, que é traduzido como um instrumento. E a base, a essência da sua lógica é a teoria do silogismo. A teoria do silogismo foi a primeira linha de raciocínio dedutivo. E o que significa ser uma linha de raciocínio dedutivo? A linha de raciocínio dedutivo significa que nós estamos partindo de um conceito geral e desse conceito geral vamos deduzir, concluir uma coisa particular. Então, por exemplo, na teoria de silogismos, nós temos duas proposições que chamamos de premissas e dessas premissas vamos chegar numa conclusão particular, uma única conclusão. E como é que é formada essas proposições? Essas proposições vão ser sempre formadas por termos. Esses termos podem ser singulares, como André, Ana, Toby, são coisas únicas. Ou conceitos gerais, homem, violão, animal, são coisas que expressam um conjunto, não são coisas específicas. Ou vamos ter um predicado, que vai ser, por exemplo, mortal, azul, vai ter uma característica também para algum termo. E essas proposições podem ser classificadas como categóricas ou como proposições singulares. As proposições categóricas são aquelas que expressam universalidade. Então, por exemplo, todo homem é mortal. Todo homem é mortal é uma proposição categórica, porque a gente vai ter... Está falando de todos os homens que são... Ele está falando sobre todos os homens que eles são mortais. E uma proposição singular, como o próprio nome diz, vai tratar da singularidade. Então, vai ser Sócrates é mortal. A gente está falando só do Sócrates que ele é mortal. E outra parte básica da teoria do silogismo é que nossos termos vão ser classificados de maneiras diferentes. Dentro dessas duas premissas, a gente vai ter, cada premissa vai ter um termo em comum com a nossa conclusão, que a gente vai chamar de termo maior e termo menor. Cada uma das premissas vai ter um termo em comum com a conclusão e outro termo que vai ser em comum com a outra premissa. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de silogismo e vamos analisar. A gente tem aqui todo animal é imortal. Então a gente tem aqui os nossos termos animal e mortal. A outra premissa é que todo homem é um animal. Então todo homem é um animal. Logo, todo homem é mortal. Então a gente tem aqui as nossas duas premissas. Primeira premissa, primeira premissa e a nossa segunda premissa. E a nossa conclusão. E a gente vai ter aqui, ó, animal. Tá vendo que animal é o termo? Está vendo que o animal é o termo em comum entre as duas premissas? A gente chama ele de termo médio. Então eu vou colocar
A sigla TM para representar termo médio. Enquanto, perceba que homem é o termo em comum da premissa 2 com a conclusão, e mortal é o termo da premissa 1 que compartilha com a conclusão. Então, eu vou chamar isso aqui de termo maior e esse aqui de termo menor. E eles repetem aqui, ó, termo menor e termo maior. Mas outra maneira muito interessante de a gente visualizar isso é por meio de conjuntos. A gente pode imaginar a primeira premissa, todo animal é mortal. A gente pode imaginar que a gente tem um conjunto dos animais, representado aí nesse diagrama, do valor conjunto A, e vamos ter o conjunto das coisas mortais. Se todo animal é mortal, a gente pode dizer que o conjunto dos animais está contido no conjunto mortal, de seres mortais. Então, podemos ter essa primeira premissa nos está dando essa informação. Agora, a nossa segunda premissa fala que todo homem é um animal. Então, a gente vai ter o conjunto dos homens e ele vai estar contido dentro do conjunto dos animais. Então, agora, como a gente pode ver, a gente tem que o homem está contido nos animais e os animais estão contidos nos mortais. Logo, com certeza, os homens estão contidos nos mortais. Então, acaba virando uma questão de conjuntos. Tá? Acho essa visualização muito interessante, principalmente para nós matemáticos. Vamos falar agora sobre a lógica medieval, lógica no tempo da Idade Média. A lógica na Idade Média ficou muito baseada em Aristóteles, que Aristóteles era visto como um símbolo filosófico naquela época. Ele era chamado até de o filósofo. Tivemos vários trabalhos que deram relativos progressos para a lógica aristotélica, para uma lógica um pouco mais parecida com a que conhecemos hoje. Mas eu vou destacar aqui os trabalhos do filósofo Raimundo Lúlio, que foi um filósofo espanhol que possibilitou e iniciou a mecanização da lógica, que foi depois aprofundada e desenvolvida melhor pelo grande matemático Leibniz. A lógica na Idade Média pode ser dividida em duas partes. A gente vai ter a lógica velha e a lógica nova. A lógica velha, ela está muito ligada, muito atrelada ainda aos pensamentos de Aristóteles, e não avançou, não se separou muito disso. Então, ela ainda estava muito focada em procurar e analisar a estrutura do argumento, procurando a validade ou invalidade do mesmo. Porém, a gente teve um avanço significativo na era, quando chegamos na época da lógica nova. A lógica nova inovou no sentido de agora o foco da lógica nova era em vez de procurar a invalidade e a validade pela argumentação, pela estrutura, ela focava no conteúdo daquele argumento. Então, procurava se o conteúdo do argumento era verdadeiro ou falso. Então, agora na lógica nova, se chegava um pouco mais próximo da lógica, como sendo eles queriam usavam a lógica como instrumento de saber. Eles queriam que a lógica foi cada vez chegando mais perto da ciência que a lógica é hoje. Porém, naquela época a lógica ainda era muito tratada como uma submatéria, como podemos dizer assim, da filosofia. Era a matéria que era estudada para poder se estudar filosofia mais avançado. Porém, como sabemos, a lógica atualmente ela ganhou um caráter muito mais importante. É uma matéria própria e que é de suma importância para todas as ciências, né? A gente usa na matemática, na filosofia, inclusive com física, biologia. Porém, na maioria das outras ciências, como a física, a química e a biologia, a gente teve um desprendimento da lógica aristotélica, porque a lógica, eles estavam cada vez mais querendo investir numa lógica da ciência experimental. Então, eles queriam se desprender do raciocínio dedutivo, que é a gente partindo
conceito geral ir para o particular e ir para um raciocínio indutivo, que é partindo do particular chegamos a uma conclusão geral. E principais pessoas desse movimento são Francis Bacon e René Descartes. Chegamos então ao fim desse seminário. Eu gostaria de te agradecer por ter ouvido atentamente a falar sobre esse assunto, e quero dizer que esse seminário eu usei referências de 2 artigos. O primeiro deles foi apresentando alguns aspectos históricos do desenvolvimento da lógica clássica, ciência das ideias e dos processos da mente, da Elisa Marisa Chagas, e o outro foi sobre a história da lógica, a lógica clássica e o surgimento das lógicas não clássicas 1, da Geisa Ribeiro. Os links estão na apresentação, que eu vou enviar em conjunto com este vídeo aqui. Tenha um bom dia, boa tarde, boa noite, professora.